Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Você que está chegando agora, nós falamos sobre reino, salvação, justiça. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica conosco. Fica conosco e eu creio que você vai ser edificado pelo poder da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a atuação do Espírito Santo. Vamos ressaltar alguns pontos da atuação do Espírito Santo na nossa vida pessoal. E eu vejo quando Jesus, na palavra de Deus, quando Jesus dá as suas últimas instruções aos seus discípulos, em João, no capítulo 16, a partir do versículo 7, ele vai demonstrar uma das atuações do Espírito Santo, que é ir de forma, que ele trabalha de forma imprescindível na nossa vida. E aí eu vou me ater à leitura. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E por que do pecado? Porque não creem em mim. Por que da justiça? Porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E por que do juízo? Porque já o príncipe desse mundo já está julgado. Então, o Espírito Santo de Deus, uma das suas atuações é de convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo, né? Por que do pecado? Porque ele traz a conscientização da culpa e a nossa necessidade de perdão. Ele nos conscientiza que somos pecadores, que somos destinados, estamos separados da glória de Deus se não crermos em Cristo Jesus, né? Como o apóstolo Paulo vai dizer, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, logo, se nós não cremos em Cristo Jesus, estamos destituídos de sua glória. Mas o Espírito Santo ele tem esse papel de nos trazer a essa consciência e logo nos vemos aí, nos deparamos dessa necessidade de perdão. Então, nós vemos isso aonde? Em Atos 2, no capítulo 37, depois do sermão do apóstolo do Pedro, do discípulo, o que vai acontecer? Ele vai falar o seu sermão e no versículo 37, eu vou ler só a parte A. Olha o que ele vai dizer. Ouvindo isto eles, quem? Aqueles que estavam ouvindo o sermão de Pedro. Compungiram-se em seu coração. Ou seja, houve quebrantamento. Houve ali a clareza da culpa deles, porque logo no versículo 36, Pedro fala assim, o Jesus que vós crucificaste. Olha aí ele ressaltando a culpa, né? Então agora eles viram que crucificaram o Messias, eles creram, a incredulidade saiu, ou seja, agora eles creram que mataram o Filho de Deus e agora por terem crido, o que acaba acontecendo? Eles se veem agora necessitados de perdão. E aí eles perguntam para Pedro, Pedro, e o que faremos? E Pedro diz, arrependei-vos. Arrependei-vos e sejam batizados com o Espírito Santo. Então é isso, esse compungir, esse quebrantar, nós vemos claramente isso através da palavra de Deus. Então o Espírito Santo, ele também veio o quê? A nos conscientizar da justiça. Da justiça, do padrão divino de justiça de Deus, que só podemos ser justificados mediante o sangue de Cristo Jesus vertido na cruz. Então não tem como sermos justificados. O que é justificação, Raquel? É nos apresentarmos justos, sem culpa, estarmos sem culpa perante o Senhor. E podemos fazer isso só sem Cristo Jesus? Não. Não, por isso que Cristo, Deus enviou o seu Filho, para que nós pudéssemos, justamente, o que está descrito em João 3,16, porque Deus enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Espírito Santo, ele vem nos convencer de que só podemos ser justificados através do sangue de Jesus. Então eu vou ser salvo. Eu sou salvo porque eu tenho uma vida justa, ao meu ver, eu tenho atos de justiça, eu tenho atos de bondade, eu dou comida para os necessitados, eu visito os enfermos. Não, você vai ser salvo pela fé mediante a Cristo Jesus. Será justificado e tido como justo perante o Senhor pela fé em Cristo Jesus, por causa do sangue de Cristo.
Então nós entendemos que não somos salvos pelas coisas que fazemos, não que nós não tenhamos que fazer, né? Nós temos que fazer, mas nós não somos salvos por isso. Então o Espírito Santo, ele deixa isso bem claro, ele nos convence, ele nos dá essa clareza. E o apóstolo Paulo fala isso em Romanos 5:1. Olha o que ele vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E aí entra o terceiro ponto. O Espírito Santo também, ele tem o papel de nos convencer do juízo, né? Todos aqueles que não creem em Cristo Jesus já estão condenados. Todos aqueles que se negam a crer em Cristo Jesus, se negam ao Espírito Santo, já se encontram em condenação, a não ser que haja arrependimento. Mas todo aquele que nega Cristo, que declara que Cristo nega a sua divindade, nega a sua autoridade, nega a obra redentora, né, do Espírito Santo e de tudo do que a Trindade é de fato, já está condenado. E a gente precisa ter cuidado com isso. Então ele também, o Espírito Santo, vem com esse papel de nos conscientizar da ira divina. Porque Deus é amor, Deus é aquele que é o acolhedor, Deus é o Pai. Deus é aquele que nos demonstrou tanto amor e tanta graça. Jesus hoje se apresenta como nosso advogado, mas ele virá como juiz. Juiz para julgar as nações, juiz para julgar as nossas atitudes, as nossas veredas na terra. Juiz. Então, naquele grande dia, só se manifestará a ira divina, não haverá tempo de misericórdia. Entende? Então, qual é o papel do Espírito Santo? Sempre está nos convencendo, nos levando, nos atraindo. Por isso que Apocalipse 22:17, eu gosto desse texto. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, o Espírito Santo nos atrai à salvação. Ele diga: vem. Está cansado, está sobrecarregado, está triste, está com uma vida sem fruto, está com uma vida seca, com uma alma angustiada, cansada, venha. Está com nada te sacia, venha, eu te sacio. Não está sem paz, venha, eu te dou a paz verdadeira, né? Está sem alegria, vem que eu dou a alegria verdadeira. Então, o Espírito Santo a todo momento tem esse papel de estar nos convencendo, de estar nos atraindo à presença do Senhor e nos está conscientizando disso. Por quê? Porque a ira de Deus se manifesta sobre toda impiedade. Romanos 1:18, né? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade. Então, o Espírito Santo, ele tem esse papel de nos atrair, de estar nos levando cada vez mais, né? Então, todos aqueles que vivem segundo a prática do pecado e todos aqueles que vivem segundo a sua vontade, né? Nós precisamos entender, e nos outros vídeos eu sempre falo, ou há espírito do erro ou há espírito da verdade, ou há luz e há trevas, não há meio termo, há dois caminhos, ou céu ou inferno. Então, precisamos entender que se não estamos servindo a Cristo Jesus, estamos sendo escravos do diabo. Se nós não estamos debaixo do dom gratuito de Deus, que é a graça divina, através da fé em Cristo Jesus, nós já estamos condenados ao inferno, a não ser que nos arrependemos, né? Então, por isso que o Espírito Santo a todo momento está atraindo: arrependei-vos, arrepende os seus pecados, né? Todo aquele que quiser seguir Jesus tem que negar a si mesmo e levar sobre si a sua própria cruz. O que? Matar a sua carne. O que é levar a sua cruz? É matar a sua carne, matar seu desejo. Você já não vive agora mais segundo o seu desejo, mas sim de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus, né? Então o Espírito Santo, ele tem esse papel. Esse Espírito Santo, ele nos convence, ele nos atrai. E aí, olha, o diabo, ele obviamente, ele vai trabalhar contra isso. Por quê? Porque ele está julgado, né? Jesus no capítulo 16, ele fala aqui, ó, para que quando ele vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele fala do juízo, porque já o príncipe desse mundo já está julgado, ou seja, ele já está condenado. Aí o que ele quer fazer? Levar todos o quanto ele pode para a condenação. Em Apocalipse 20:10, olha o que a Bíblia vai dizer sobre o diabo, sobre Satanás e sobre todos aqueles que o seguiam. E o diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta.
Sabemos que a besta, o falso profeta, que é o anticristo, que é aquele sacerdote, né, que vai estar ali amparando o anticristo, vai levar muitos, né, vão enganar muitos, através do espírito do erro, vão enganar muitos. Então, todos esses também vão ser, né, jogados nesse lago de fogo e enxofre. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ou seja, já tem dia, data, tudo organizadinho para que Satanás e seus demônios sejam condenados. Ou seja, o príncipe deste mundo, o Deus desse século já está condenado. Então, o que ele trabalha para fazer? Para atuar na incredulidade. Porque assim as pessoas, descrendo de quem verdadeiramente Cristo é, eles praticarão qualquer tipo de atitude, longe da palavra de Deus, né? Olha o que a palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios 4:4. E o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então ele cega o entendimento, ele trabalha isso. E o Espírito Santo, em contrapartida, vem para nos convencer. Então, um dos outros papéis também que nós vemos do Espírito Santo é que ele nos ajuda em nossas fraquezas, né? Visto que não é fácil todos os dias nós estarmos combatendo com a nossa carne. Não é fácil todo dia levarmos a nossa cruz, né? Cada dia nós temos que morrer para nós mesmos. Então o Espírito Santo, né, como Cristo falou que ele seria o nosso ajudador, de fato ele cumpre esse papel hoje. E em Romanos 8:26, olha que coisa linda que a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo vai descrever sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. E da mesma maneira, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Olha, mas mesmo o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, ele nos ensina a orar e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? O Espírito Santo, ele tem o poder de nos libertar do poder do pecado. Romanos, capítulo 8, versículo 2, a Bíblia vai dizer que porque a lei do Espírito da vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei do Espírito da vida, qual é a lei do Espírito da vida? É uma nova lei, né? Baseada na nova aliança, no novo concerto. E o que é essa nova aliança? O que é esse novo concerto? A graça vinda de Cristo. E essa graça consiste o que? No amor. Toda a lei se resume no amor. Logo, esses que são guiados pelo Espírito Santo de Deus serão agora, terão, né, as suas atitudes em justiça, em bondade, em amor, em compaixão. Já não serão mais guiados por si próprio, mas serão guiados agora pela justiça, pela palavra de Deus, com um novo espírito regenerado pelo Espírito Santo. Né? Então, nós precisamos conhecer mais o Espírito Santo e buscar mais o Espírito Santo. Se hoje você está novo na fé e você quer conhecer mais o Senhor, peça, busque com toda a força, com todo o ímpeto, porque o Espírito Santo é o nosso penhor para a nossa salvação. É Ele que nos sela, Ele é a nossa garantia da nossa salvação. Então vamos buscar com todo o ímpeto, mas cuidando que nós venhamos retirar do nosso meio todo o pecado, porque isso o entristece, né? E nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Que Deus possa continuar te abençoando. Se você hoje se encontra nessa situação de preso a algum pecado ou precisa, né, se libertar, peça ao Espírito Santo, arrependa-se hoje. Se hoje, através da palavra, através dos outros vídeos, você parou aqui e tem visto, nossa, eu preciso mais do Espírito Santo de Deus, Ele hoje te convida, entregue a sua vida para Jesus, né? Peça perdão aos seus pecados, vai a uma igreja mais próxima da sua casa, fale com seu pastor, entregue a sua vida e ele fará uma nova, ele descreverá uma nova história para você. Que Deus possa te abençoar. Não perca o próximo vídeo, porque o Espírito Santo está sempre pronto a nos ajudar, mas ele não comunga com o pecado. Que Deus possa te abençoar, graça e paz.